Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta segunda-feira, iniciando mais uma semana. Vamos nos aproximando aí no final do ano. E amanhã será a eleição no Internacional. Quem será o novo presidente? Duas chapas confirmadas em função de toda aquela situação que aconteceu na semana passada, sendo caçada a chapa do candidato José Aquino, depois conseguiu na Justiça Comum, enfim. Tudo certo para que a eleição aconteça amanhã e agora, em função do novo estatuto, né, o novo presidente terá 3 anos à frente do clube. Bom, mas tivemos rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana e o Internacional voltou a vencer depois de 7 jogos e com muitas dificuldades que venceu ontem o Botafogo no Beira-Rio. O Inter venceu e o Grêmio ficou no empate, né? O Grêmio que estava se aproximando aí da ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, ficou no empate com o Goiás, um time lá da zona de rebaixamento, mas o Grêmio focado na decisão que terá na quarta-feira contra o Santos pela Libertadores da América. Nossos Dois Toques que você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa, né? Fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta e interagindo. Também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, passem a conhecer. Essa emissora que tem apenas 2 anos e meio no ar, emissora jovem, né? Mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente sobre a dupla Grenal. Nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 5 e 7 anos de GBOX. Então, o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje, Ângelo Garbaschi, o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi, Flávio Fiorin. Tranquilo? Bem, tranquilo. A pena Garbaschi, hoje perdemos mais um para a Covid, né? O Marcelo Veiga, né? Pois é o que está nos trazendo, né? A perda de muitos amigos, companheiros aí. Foi campeão gaúcho da Copa do Brasil pelo Inter, né? 92. E completando a nossa bancada, o Cauê Vieira, né? Colorado aí, que também está envolvido, né? Nas eleições do Internacional. Amanhã temos aí conhecer um novo presidente internacional. Antes de começar a gente falar sobre as coisas dos jogos de ontem, é evidente que o pátio é uma maneira de se dizer, né? Será tudo via internet, né? E boa noite, Cauê, obrigado pela presença. Boa noite, Você conhece amanhã mesmo? Você vai saber amanhã mesmo o horário ou tem um período aí? Tem um período de votação, né? Isso, o sócio e a sócia colorada poderão votar das 10 até as 17 horas e como o voto é somente online, a gente estima que por volta de 18 horas já tenhamos tanto o anúncio do novo Conselho de Gestão para o próximo triênio, quanto da composição de metade do Conselho Deliberativo. Lembrando que o associado e a associada votam 2 vezes, votam para o Conselho de Gestão e para o Conselho Deliberativo. São 11 chapas, né? 11 chapas no Conselho Deliberativo do Internacional. Bom, mas falando do Internacional, o Internacional que voltou a vencer ontem, após 7 jogos aí, primeira vitória do Abel, né? Desde que assumiu o lugar do Cudê. Internacional que caiu fora de Copa do Brasil, de Libertadores da América. Ganhou do América, né? Ganhou do América. Sim, ganhou, mas o jogo que ganhou, como ganhou da Libertadores, né? Também, mas aí ganhou e ficou fora. Então, não dá para considerar que seja realmente uma vitória. Uma vitória que... É a primeira vitória do Abelão no Beira-Rio. Primeira vitória do Do Abelão. Campeonato Brasileiro. Até porque o Abel não estava, ele que também foi um, né, dos que foi positivado com Covid, teve que cumprir os protocolos aí, ficou fora inclusive desses 2 jogos, quando o Inter venceu o América e foi eliminado dos pênaltis, e depois também quando o Inter venceu o Boca e foi eliminado nos pênaltis.
Mas o que dá para dizer dessa vitória, Cauê, do Internacional? E dá um alento aí o torcedor colorado em termos de... O Internacional tem campeonato brasileiro, né? E agora a busca é garantir uma vaga. Não sei se dá para pensar em título ainda, muito longe disso, né? O Abel fala sobre isso até, a gente tem, inclusive, depois um depoimento do Abel sobre isso. Enquanto a gente coloca aí os melhores momentos dessa vitória do Inter, né, que ganhou de uma maneira extremamente atípica, a gente vai ver o gol que aconteceu, né? Sem o áudio, né? Sem o áudio, né? O Internacional que acabou preocupando seu torcedor, sofreu mais um gol de bola. Aquela zaga tão desejada, né, seu Ângelo Garbaschi? Sim. Tão desejada e cobrada, tu era daquelas aqui, né? Com Cuesta e Moledo, e acabou tomando gol de bola aérea. Mas o que dá para dizer? Dá para ter alguma expectativa maior em relação aí com essa vitória de ontem, Calvé? A expectativa era que depois da partida contra o Boca, em que o Inter fez a melhor partida sob o comando do Abel Braga, a gente tivesse uma reação também no Campeonato Brasileiro. O fundamental foi a vitória, foram os 3 pontos, mas a atuação realmente deixou muito a desejar. Nós ficamos bastante preocupados, enquanto colorados, de ver mais um gol de bola aérea no miolo da zaga, ver o time recuando demais, não fazendo uma pressão efetiva no ataque adversário, também no campo de defesa do adversário. E tivemos uma vitória no lance completamente fortuito, algo que eu, sinceramente, nos meus longos anos de futebol, eu nunca tinha visto acontecer algo daquela natureza. Mas, de vez em quando... tosco desse, né? É difícil. De vez em Porque quando... o Internacional não tem nada a ver, problema do Botafogo. É um time primitivo esse do Botafogo. De vez em quando a sorte tem que sorrir ao nosso lado também, foi o que aconteceu. O Yuri Alberto estava realmente ligado na jogada, viu que o Bandeira não levantou a bandeira quando ele pegou na bola, tem que chutar pro gol e fazer o gol, e depois o VAR é que se vira. Azar é deles. Azar é deles. Então, tem coisas, como a gente sabe no futebol, que só acontecem com o Botafogo, e o Internacional soube aproveitar para levar os 3 pontos. Mas em termos de atuação, Cadu, realmente foi uma atuação muito pobre e que repetiu as últimas atuações do Internacional sob o comando do Abel Braga. Mas é triste ver o Botafogo o patamar que está, né? É um time de 2ª divisão que está fazendo hora extra na primeira e dificilmente vai permanecer, né? Deixa o Botafogo para os carioca lá criticar e achar os problemas dele, né? A gente tem o nosso problema de a gente preocupado aqui em Grêmio Internacional, né? E justamente contra esses que tem que ganhar, né? Exato. E o Internacional historicamente... E o Grêmio, a gente vai falar do Grêmio depois, o Grêmio não o fez. E o Internacional historicamente tem dificuldade sempre quando enfrenta times, né? Exatamente times aí em condições inferiores e times que estão em zona de rebaixamento. O Internacional perdeu quantos pontos aí, né? Exatamente contra times nessa situação. Perdeu aquele jogo com o Goiás lá, contra 10, empatou com o Curitiba no Beira-Rio, com o Bahia também no Beira-Rio, quer dizer, jogos que o Internacional desperdiçou. Não que durante um campeonato longo como esse não vá ter acidentes de percurso, só que o Internacional se caracteriza muito com esses acidentes de percurso. Mas, Garbaschi, não dá para discutir, né? O resultado foi mais importante do que a atuação, né? Era importante o Internacional ganhar do Botafogo. Até eu disse no último programa aqui, quando eu tive... Só um pouquinho. Errou, como o senhor sempre faz. De novo? De novo. Na sexta-feira ele deu os palpites aqui, né? Que o Internacional empataria e que o Grêmio ganharia. Errou. Só inverteu. Não, eu disse... Não, tá. Ele se confundiu. Eu disse... É muito jogo. Eu disse que o jogo do Grêmio poderia ser contra um time que está lá embaixo, mas seria extremamente difícil para o Grêmio, porque o Grêmio ia descaracterizado e poderia até perder. E do Internacional, eu disse que tem grandes possibilidades de perder, porque o Internacional é ressuscitador de mortos. Não estava muito errado. E tanto que o Internacional poderia ter atropelado o Botafogo se fosse aquele Internacional que jogou contra o Boca. E até eu perguntei aqui não precisava no programa, muita força, né? Eu perguntei no programa aqui, será que o Internacional contra o Botafogo, ou nas outras partidas, vai ser aquele Internacional contra o Boca, ou foi uma chuva de verão contra o Boca? Até o esquema foi diferente, né? Se a gente olhar, o Internacional jogou num 4-5-1, 4-1-4-1 contra o Boca, com linhas bem definidas, e não foi o que aconteceu no jogo contra o Botafogo. Nós jogamos de novo com um esquema completamente diferente, com o Yuri Alberto de centroavante e o Galhardo de meio campo tentando buscar o jogo de uma forma que ele nunca jogou no Internacional. Ou seja, o próprio aproveitamento do nosso melhor jogador em 2020 tem sido relegado a um plano que não tira dele o melhor. Essa é a razão da seca. Exatamente. Que engraçado, né? Que com o Codê
todo mundo estava enchendo a bola do Galhardo, e com razão, né? E agora todo mundo está falando, o Galhardo não é mais o mesmo, o Galhardo decaiu e tudo mais e tal. Mas observa... Mas ele mesmo disse, o Galhardo, eu não sou esse craque que todo mundo diz que era e não sou esse péssimo jogador. Aí é uma característica que o treinador, o Kudê, soube tirar dele as melhores características dele. Cada técnico tem uma maneira de trabalhar. Mas, Cadu, basta ver a proximidade dos jogadores do Internacional com o Galhardo. O Galhardo sempre tinha com quem tabelar, sempre tinha para quem construir a jogada. Ele fazia o pivô e ele já tinha ali o Bosquilha, ele tinha do lado até o próprio Marcos Guilherme, o Guerreiro quando estava jogando, para ter condições de fazer a jogada, fazer o tabelamento, fazer o 2-1 e sair na cara do gol. Agora, deixar ou o Galhardo isolado lá, ou tentando buscar o jogo na intermediária para construir tudo sozinho, não vai funcionar. Precisa de dinâmica de jogo, precisa de esquema de jogo. E isso o Internacional, nesses últimos 2 meses, principalmente no último mês, não tem apresentado. Aí não tem jogador que dê resultado. não conseguiu repetir nenhum time ainda, né? Não conseguiu. Uma série de problemas. Eu tenho uma impressão, e eu tenho visto o trabalho do Cuca, e eu acho que todo mundo, toda a imprensa nacional está elogiando, eu tenho a impressão que toda hora é discutido aqui no programa que o Internacional não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Todos nós sabemos. Então, sabe de uma coisa? Em vez de trazer contratação furada, como o seu Musto, Marcos Guilherme e uma porção dessas coisas que vieram aí, o Internacional tem que pegar e ter coragem de apostar na base. Jogador que joga bem na base, está confirmado, bota no time e bota para jogar. O que tem que ver o Cuca com isso? Eu não entendi. O que tem que ver o Cuca com isso? Eu não entendi. Eu estou dizendo que o Cuca colocou bastante jogadores jovens para jogar no time do Santos. Tu sabe por que ele colocou? Porque o Santos não tem dinheiro. Não, porque a Covid pegou uma porção de jogador, ele ficou sem plantel. Ele foi obrigado a fazer isso. E teve coragem. Não é coragem. Não é coragem, ele foi obrigado. Tanto é verdade que o Internacional perdeu por 2-0 lá na Vila com um time de guri, porque estavam todos positivados com Covid. Não que ele tenha feito isso. Não é a filosofia do Cuca. Mas não então, é a filosofia do Cuca. Mas então, pelo que eu vi, pelo que aconteceu na contingência. Na Covid, uma contingência. Agora, o Internacional... não teve, ou como assim, como o Santos não teve Covid, mas parece que teve. Então me diga um treinador. Mas parece que teve, porque não conta com esses caras. Me diga um treinador que faça isso, são raros. Tanto é verdade que as duas chapas, né? E aí o que vai acabar se confirmando, buscam o mesmo técnico. Olha aqui, buscam o mesmo técnico, um espanhol, que trabalha no Independente del Valle hoje, né? Que é o Miguel Hernandes, porque trabalha exatamente com a base. Né? E o Internacional, a proposta, me parece, e estão dando a entender, as duas chapas, que o Internacional vai aproveitar exatamente os meninos da base. Até por uma questão financeira que o Internacional tem uma dívida de R$500 milhão, uma dívida a curto prazo. Então o Internacional vai ser obrigado a dispensar muitos jogadores, embora também dentro de uma viabilidade, né? Porque hoje, para te mandar alguém embora, tu tem que pagar o contrato inteiro do jogador. Mas jogadores que estão aí... Mas aí, Cadu, isso que é importante, principalmente o associado e associada que estão aqui nos assistindo, identificar que mais do que uma contingência, uma necessidade, nós precisamos mudar a filosofia de aproveitamento de jogadores do Internacional. Colocar guri da base para jogar não pode ser somente uma necessidade, tem que ser uma filosofia que vem da direção. E aí passa por diretor executivo, por coordenador técnico, pelo próprio treinador, de saber identificar na base do clube, saber identificar nas potencialidades que o nosso clube oferece, aqueles jogadores que melhor se encaixem em um determinado esquema. Então tem que ter uma filosofia de jogo para a gente poder aproveitar bem um Peglo, para poder aproveitar bem um Praxedes, para poder aproveitar esse Caio que está jogando agora com o Abel. São jogadores que têm potencial e certamente rendem muito mais e têm potencial de crescimento melhor do que aqueles jogadores que a gente já viu jogando Série A, Série B e no exterior e nunca renderam. Chegar aqui simplesmente para ser contratado, para ser um jogador de fora, para anunciar uma contratação, não basta. Nós precisamos implementar uma filosofia de que a base do Internacional seja a solução desportiva e também, obviamente, a solução financeira. Mas isso precisa partir dos gabinetes. Não pode ser uma contingência. É aquele time da copinha. E tu que é torcedor do Internacional, só me corrige se eu estiver errado, mas ao que me parece, quando o Internacional contratou o Maurício e trouxe o Yuri, esse que gastou 10 milhões do Santos, o Kudê virou a cara.
Diz que não estão prontos e não pode Mas jogar. o Cudê é Não, passado, existe- Virou a O cara. Cudê existe- é passado. Não, Não, mas virou a cara. Não, existe- Ó, mas olha como Mas é. é o que ele está dizendo. Mas existe o uma diferença. Internacional Mas é vai o que ele lá, está dizendo. o Internacional vai lá e contrata jovem e o treinador não quer. Não, mas Não, é filosofia. existe uma diferença O sensível. antigo treinador. Existe uma É? diferença sensível. O que o Cudê falou, principalmente em relação ao Maurício, é que o Maurício não seria a solução para aquele momento. Não seria o jogador que chegaria para vestir a camiseta e ser o que é titular jogador na pronto. substituição do Que é jogador Bosquilha que pronto, tinha mas não lesionado. tem dinheiro. Mas é Agora, lógico. ele nunca falou que o Yuri Alberto e que o Maurício não seriam Mas soluções. não seriam para imediato. Não seriam para imediato, mas é então, óbvio, tu vai contratar um refogou. moleque de 18, 19, 20 anos, não é dá. para pensar no futuro. Mas tu é o primeiro a criticar. O quê? Tu não faz um time só com jogadores da base. Não, eu tenho que misturar. Não, bom, mas só com jogadores da base, ainda mais num time com uma estabilidade. Isso aí está mais do que mostrado, está mais do que provado. O Internacional chegou às suas grandes conquistas de Libertadores, Mundial, enfim, uma mescla. O Grêmio também. Então tu não faz um time só de cascudo ou um time só da base, porque aí se tu tá num momento estável, um time, tu acaba queimando, como aconteceu com vários tem jogadores. razão. Até não adianta. Tem razão, tem que Foi o que o Cauê falou. Mas- Isso aí é uma filosofia da direção. Só que aí os resultados não acontecem. E aí passam a ser cobrados. E aí tu vai buscar jogadores cascudo. Daqui a pouco os jogadores da base não dão a resposta. Até porque é o uma menino- coisa óbvia no futebol. O isso. ideal sempre que o menino sobe para o time principal é que ele entre num time azeitado, num time que tenha dinâmica de jogo, para que ele possa render aquilo que o seu potencial dá. Agora, tu simplesmente pegar o moleque, colocar ele no time e dizer vai lá, guri, resolve, Como isso não vai solução, funcionar. Não vai funcionar. Vamos pegar o exemplo do co-irmão aqui, Cadu. Quantas e quantas vezes vocês aí de casa viram o Cebolinha, o Everton Cebolinha, ser vaiado na arena? Não tem- Quantas e quantas vezes? No início, quando ele foi verdade. colocado no time, muitas vezes saiu vaiado. Foi vendido como jogador de seleção brasileira. Por quê? Porque ele teve continuidade e começou a jogar num time que estava azeitado, em que ele tinha uma função pré-determinada e ele tinha jogadores ao lado dele que potencializavam o que ele tinha a entregar. Tu não pode pegar qualquer moleque que possa ter um potencial de um Messi da vida e largar no time bagunçado que esse moleque não vai render. Mas no meu Vai ponto de- afundar junto. Exato. Mas no meu ponto de vista, a política de futebol do Internacional já vem anteriormente, não vamos culpar só essa direção, mas a política de futebol do Internacional continuou errada com essa direção, com essa política de futebol, porque... Por quê, Garbasco? Deixa eu terminar só um pouquinho. É só ver a escalação do Internacional de 2, 3 meses atrás e ver se tem 20% de jogadores da base. Por quê, Garbaschi? Porque eu acho que tu tem tanta experiência na crônica esportiva, como eu te digo, foi repórter da Santa Ceia, ou seja, a cobrança, a necessidade de vitórias te obriga o dirigente a tomar determinadas situações como pois essa. é. Porque se tu bota da base no momento que o time está estável e os resultados não vêm, tu é o primeiro a Bom, criticar. então tu é o primeiro a tem que criticar. comparar, tem que comparar. Esse é o o ponto. seu Romildo Bozan apoiou, veio e não era apoiado por ninguém, nem queriam ele como presidente do Grêmio, e ele teve coragem de fazer uma máquina de jogadores da base, e o Grêmio arranjou milhões e milhões vendendo jogadores. Não é assim, o Grêmio Vamos buscou lá. quantos jogadores? Marinho. O Grêmio buscou Marinho, Thiago Neves, aquele que veio da China lá, Diego Tardelli. o Diego Tardelli, tu não te lembra disso? A necessidade, no momento de lesão, que fez com que o Renato escalasse os jogadores da base. Vamos deixar bem E tá claro isso. acontecendo hoje o Darlan no meio do campo do Grêmio. Exatamente. E todos eles Que é foram tipo o vaiados. cara que arrumou o meio do campo do Grêmio E para todos voltar eles, a quando jogar. começaram, foram vaiados. Exato, mas essa- aí é uma questão de cultura nossa. Por isso que eu sempre falo, Cadu, e eu aproveito novamente a chance para repetir para o associado e para a associada. Nós precisamos, a partir de amanhã, escolher um modelo de gestão. O Alessandro Barcelos, que é o nosso candidato da chapa 05, o Inter Pode Mais, tem falado que um dos nossos compromissos com o torcedor é nós termos até o final da gestão, até o final desses 4 anos, 40% do plantel do Internacional formado por jogadores da base. E isso não é simplesmente para colocar os guris, é para implementar um modelo de jogo, para implementar um modelo de gestão que privilegie o que a gente tem em casa. Contratar por contratar não funciona mais. Tanto o Inter quanto o Grêmio não tem dinheiro para ficar jogando fora. Mas tem que segundo- contratar aquele jogador que entre para vestir a camiseta e para resolver. Mas, segundo o comandante do programa, o senhor Cadu, isso não vai ser possível de imediato, sabe por quê? Porque se não vierem os resultados, não dá para botar o jogador da base. E no meu ponto de vista, com ou sem resultado, tem que persistir.
Claro. Porque nós temos uma política que tem que persistir. Agora, de repente vão lá, como fizeram nessa gestão, contrataram 56 jogadores, gastaram os tubos, e eu quero saber desses 56 Tem vários emprestados por aí já. E fora os emprestados, eu quero saber quantos vão sobrar. Então eu vou te dar uns números. Gestão de Fernando Carvalho, contrataram, olha, não sei quantos, centenas de jogadores. Centenas. Era uma das críticas a um presidente que unificou o clube. Centenas de jogadores. Mas ganhou, né? Foi campeão do mundo. Pois é, mas aí ganhou, E né? esse que mas tá... aí ganhou, E o né? seu Marcelo Medeiros foi campeão do quê? Pois é, mas o Inter não ganha 10 anos. Olha aqui, ó. O Inter não ganha 10 anos. Contratou 56 jogadores, não fez time, o treinador fugiu e o D'Alessandro está indo embora. Só que o Inter não ganha 10 anos, não são 4 anos, são 10 anos que o Inter não ganha. Não ganha, mas pegou o time quebrado, né? Tem que levar em consideração isso. O Internacional de 2019 para 2020 dispensou mais de uma dezena de atletas. Mais de uma dezena de atletas. Alguém aqui de casa sente falta de algum dos jogadores que o Internacional dispensou de 2019 para 2020? Nenhum. E dá graças a Deus que tem alguns desses 56, aí, como mencionou o Garbassi, que estão emprestados em clubes da Série B e outros estados. Sim, mas tu tem que fazer, né, Fiorinho? Tu não tem como... Qual foi a direção? Acho que foi... Não, acho que a própria chapa do Alessandro, o Danilo Binho deu uma declaração, que o Internacional vai trabalhar com 22 jogadores. Sim, não pode trabalhar com esse Não, com 22 jogadores. é demais. Tá? Agora, 22 jogadores é demais? Não pode trabalhar com 28, 30. É demais, incha muito o plantel. É preferível ter uma seleção de E agora, com essa situação do Covid aí, como no caso do Santos? Traz da base. Agora, só quero dizer uma coisa, já que Mas não aí sei se trabalha vai... sub-20, Não sei se trabalha vai... a base justamente para suprir essa Olha aqui, necessidade. eu só quero dizer o seguinte, não sei se vai passar para outro bloco, mas vou do Internacional, vai passar a falar do Grêmio, mas eu vou deixar registrado uma coisa, e você que é do Internacional, é sócio do Internacional, eu vou deixar registrado e pode me corrigir porque eu não tenho constrangimento. Eu não vi quase nada nas redes sociais, eu não vi nos jornais, eu não vi quase lugar nenhum a direção do Internacional fazer uma força e dizer: torcedor, compareça, vote. Eu não vi uma manifestação do senhor presidente. Mas não vai mudar, a chapa do presidente não está nessa eleição. Não é a chapa, ele é presidente de todos os colorados. Mas não interessa. A chapa da situação não está. Ele vai fazer campanha para quê, Garbassi? Para ninguém. Olha aqui, ó, dá licença, tu não prestou atenção. Ele deveria ter dito: torcedor colorado, venha votar e vamos fazer a verdadeira democracia. Ele está certo? Isso não é nem uma convocação de convocação. Isso é obrigação do sócio. Tu não precisa nem fazer convocação para isso. Isso é obrigação do sócio. Vem cá. Existe uma Se quer mudar, se querem mudar, então o sócio tem que tomar essa Aí é defender o indefensável. Vocês dois criticar o criticado. Não, vocês dois têm razão nos seus devidos pontos. Tá? É uma obrigação nossa, enquanto sócio e sócia, saber da necessidade de votar. Agora, tu tens total razão quando a direção, quando a atual presidência do Esporte Clube Internacional não incentiva o seu associado a participar do processo democrático. O simples fato de nós termos uma votação para decidir os próximos 3 anos do Internacional numa terça-feira, num dia útil, das 10 às 17... Pela internet? Tá? Somente pela internet. O fato somente pela internet eu não critico, porque a gente está num momento pandêmico que realmente nós não poderíamos ter o pátio tradicional. Não seria... Mas tem que divulgar. Seria, inclusive, irresponsabilidade do Internacional se fizesse dessa maneira. O ideal seria um final de semana, né? Sábado, uma coisa assim. Colocar o torcedor e a torcedora para votar das 10 às 17 numa terça-feira, enquanto os conselheiros do Internacional e as conselheiras do Internacional tiveram das 9 da noite até as 5 da tarde do outro dia, 343, tiveram muito mais tempo para votar do que 66 mil sócios e sócias coloradas. E nós não recebemos nenhum incentivo para votação. Mas eu posso estar enganado, Cauê, mas todas as eleições, no pátio mesmo, foram um dia útil. Não, as eleições, as votações são sempre no final de semana. Sábado? Geralmente é o sábado. O nosso Estatuto Internacional diz o seguinte: a eleição é sempre no segundo final de semana após o final da temporada. Lotado, gigantinho. E aí o pátio, que é no gigantinho, sempre lota, enfim. Obviamente nós não poderíamos fazer isso este ano, mas nós poderíamos ter colocado mais incentivo para o associado. Mas quem é que define isso? Não é o conselho? Esse é um grande detalhe. Não é a direção que define. Quem definiu todo o processo eleitoral do Esporte Clube Internacional foi a mesa do Conselho Deliberativo. Eleitoral. Não, a mesa do Conselho Deliberativo. A mesa do Conselho. Presidida pelo hoje candidato José Aquino. Perfeito.
cuja condução do processo foi da segunda secretária da mesa, que hoje é uma candidata a vice na chapa do candidato José Aquino. Ou seja, todo o processo eleitoral foi montado por representantes da chapa 3, que se licenciaram da mesa sem previsão estatutária de licenciamento, deveriam ter renunciado à mesa, mas se licenciaram e assumiram o papel de candidato depois de terem montado todo o regulamento eleitoral. Regulamento eleitoral esse que, inclusive, permitiu a participação do candidato José Aquino, porque não previa punição para os erros que foram cometidos. E isso o associado tem que estar atento também. Vamos voltar um pouquinho do futebol, até porque tem aí a gente tem a palavra do Abel, se o Internacional com essa vitória, se o Inter ainda pensa, tem uma possibilidade de brigar pelo título, o Abel fala sobre isso. Não, nós temos que brigar por tudo aquilo que é possível. Nós não estamos numa equipe comum, num clube comum. Nós estamos um grupo que tem brio, que sabe o que representa, conquistas. Então é o que nós vamos tentar fazer. Viemos de jogo do Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Santos, depois Boca, tudo jogo fora de casa. Animicamente achávamos, né? Porque todos deram secar alto nos testes de ontem, mas ninguém quis ficar fora. Isso é uma atitude louvável. E o mais importante para nós era realmente isso que você acabou de colocar, era vencer o jogo para se manter ali no bolo. Nós vamos continuar fazendo jogo a jogo, com objetivos, óbvio. Cada vez que você conseguir ultrapassar ou superar os adversários, você vai se aproximando, né? Foi muito tempo sem vencer e agora voltamos a nos encontrar com vitória, né? Apesar, óbvio, não, hoje o resultado era muito mais importante que a atuação. E foi, né? O resultado foi mais importante que a atuação. Pela atuação, embora, eu sempre digo, o Tele Santana tinha aquela filosofia, né? O que eu não concordo. Ou seja, ele precisava jogar bem, preferia jogar bem e não ganhar. Eu acho que o resultado sem sombra de dúvida, é mais importante que o desempenho. Mas tu não chega ao título, né, só com esse tipo de vitória, se tu não tiver desempenho, ainda mais numa competição longa. Mas tu concorda com o Abel, Cauê? Eu acho que ele viu bem o jogo. O importante era vencer. E a informação que ele traz agora nesse trecho que a gente acabou de ouvir é de que os próprios jogadores do Internacional estavam desgastados fisicamente em função do jogo intenso que foi feito na Argentina no meio de semana. E isso, claro, a gente viu em campo que alguns jogadores estavam com um ritmo muito aquém daquele que a gente está acostumado ou que o torcedor colorado quer ver dentro de campo. Pode ser que uma das justificativas, então, dessa atuação abaixo, como nós falamos no começo do programa, tenha sido justamente essa defassagem física. Agora, o Abel, aparentemente, por esse trecho da entrevista, ele viu o jogo correto. O Internacional precisava ganhar, ganhou, e o desempenho ficou a desejar. Pois é, e nessa linha aí, o Garbassi que tanto defende isso aí, eu acho que todo clube que puder participar de quantas competições puder, é melhor, né, de Libertadores. Mas agora tu está nessa linha, tu sempre defendeu o Atlético, né, só disputa uma competição, o Internacional agora só está numa competição. Essa é o Campeonato Brasileiro, né, e aí a distância é muito grande em relação ao líder São Paulo, né, que ontem perdeu para um Corinthians em crise. O que o Inter perdeu também, é um clássico paulista, mas o Inter naquele momento também perdeu. E era tido como favorito, o São Paulo. Tido favorito. Nunca conseguiu ganhar do Corinthians. Né? Mas mais uma vez eu vou dizer, e fico me chamando de mãe de Ná, mas mais uma vez eu vou dizer, cuidado com as vinhetas, ficam chamando, e com muita injustiça, diga-se de passagem, né? Mãe de Ná que erra sempre. Não. Herculano também. Não, Vai errar. Ano passado ele se abraçou no Santos. O Santos não foi campeão. Ano retrasado tinha se abraçado no Palmeiras, não foi campeão. Esse ano ele se abraçou no Atlético. Tudo mostra que o Atlético não vai ser campeão também. Rapaz, o que tu quer? Surgiu um fenômeno chamado Flamengo. O Flamengo contratou um lateral direito, um lateral esquerdo, contratou a mãe do Badanha. Quem é que vai ganhar do Flamengo? Depois quando te chama de ejaculação precoce, tu fica bravo. Mas é isso, não, tu é engenheiro de obras prontas. Tu gosta de criticar. Não, eu tenho posição e por isso eu vou continuar assim. E vou dizer outra coisa. O campeonato do Internacional tem que reunir a torcida na frente do Beira-Rio e soltar um foguetório. Olha, um foguetório, comprar todo o estoque se o Internacional conseguir chegar em sexto, hein?
Será a grande vitória do ano da gestão de Marcelo Medeiros. E para ti, bom, não sei, essa tua briga com o Marcelo Medeiros não dá para entender, é problema teu. Agora, pode até ser até o oitavo, né? Porque se um desses estiver na ponta lá de cima, ou São Paulo, ou Palmeiras, ou o próprio Grêmio, ganhar uma das competições, abre uma vaga. Então pode chegar até o oitavo. Vamos fazer uma pesquisa, né? Aqui. Vamos fazer uma pesquisa pela internet com a torcida internacional, e até tem um torcedor, se ele fica muito satisfeito com o oitavo lugar. Claro que não, é evidente que não. Agora, tu diz que eu critico o Marcelo Medeiros, o que eu tenho que elogiar, Cadu? Mas vai de novo com o Marcelo, tá chato não isso aí. Fica nervoso. Tá chato isso aí, tá chato. Tá bom. Tu só parte uma gestão que tá acabando, que terminou, aí o ano que vem o Marcelo Medeiros tá fora e tu vai estar falando do Marcelo, Como não sei que a gestão tá acabando? Acabou. Não, ela não começou. Bom, então não teve gestão. Bom, mas aí, vai o seguinte, tenta entrar no conselho do Inter, vai lá e faz crítica, porque todo dia esse todo dia esse acharopado. Olha aqui, ó, eu só vou dizer a única coisa que nós falamos do Inter. Eu falei aqui que não houve empenho da direção do Inter para as eleições, tanto que o Tribunal Eleitoral, na campanha em Porto Alegre, diz assim, vão votar, não se abstenha. Agora o presidente internacional se retirou, se absteve. Se eu estou errado, Júlio. Prepare-se Alessandro Barcelos ou José Aquino, que vocês vão enfrentar a partir do ano que vem. Preparem-se, porque é só o alvo e a crítica. Não vê nada de bom em quem quer que seja, é só isso. Se caracteriza apenas por criticar. Então eu vou pedir perdão para a torcida, hoje eu vou me penitenciar, porque eu errei. O senhor Marcelo Medeiros... De novo? Não, de novo não, vou encerrar. O senhor Marcelo Medeiros fez uma bela gestão, ganhando vários Grenais, ganhando o Campeonato Gaúcho e ganhando eu não sei o quê. E deixando 400 milhões de reais. A gestão... Por que tu quer encerrar? Não diga isso. Essa dívida vem de quantas direções? Não diga isso. Aumentou, porque o Internacional conseguiu fazer uma fábrica de abacaxi. Entende lá com o Marcelo lá. Vamos ver se porque falou... tu fica nervoso, rapaz? Não, eu não fico nervoso. Agora, critica. Então deixa eu falar. Eu critico. Muitos anos o Marcelo... Eu critico. Eu não sou abraçado com dirigente de clube. Não, mas tu é contra o mundo. Se há governo, sou contra. Não, eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Só há governo, sou contra. Tu quer te caracterizar por isso. Não, mas vamos lá. sempre fui assim. Vamos lá, você acha que falando tanto dos jovens, né, e jogadores da base, embora não seja um jogador da base, um jogador que veio, chegou agora, né, é o Yuri Alberto. E ele está falando exatamente que agora ele assumiu essa titularidade dada pelo Abel, né, sobre a importância, né, dele e a confiança que ele passou a ter com o Abel. Estou muito confiante com o professor Abel, ele tem me dado muita confiança, tem me ajudado bastante, toda a comissão dele também e os jogadores também têm me dado bastante confiança. Estou muito feliz por ter marcado 3 gols com o Abel aqui e quero marcar mais, claro, muito feliz pela confiança que ele vem me dando, o grupo também me ajudando bastante e que a bola possa continuar entrando, Deus quiser. Tá aí então, que é um jogador que esse aí começa a se destacar, né? Nesse momento, era um jogador inclusive que veio, né, e veio com um certo investimento. O Delcir Sonda, que também agora participa de uma das chapas, é a chapa da situação, né? A chapa 1, né? O Delcir que tem esse sonho, né, de ser aí um presidente do Internacional, ele que colaborou, olha, de muitas maneiras financeiramente, o Alessandro foi o jogador que ele trouxe, né? Na época, o investimento dele, o jogador ficou quantos anos no clube e agora... Tá. Olha aqui, eu tenho os que te apoiam, né? O caso do Marcos Bergvist. O velhinho tem razão. O velhinho tem razão. Não, ele está errado. O velhinho tem razão. Tem razão, não vem chamar de velhinho. Eu tenho razão, mas não chama de velhinho. O velhinho tá aqui, o velhinho tem razão, o velhinho tem razão. Quem é esse cara? É o Marcos Bergvist. E será que a mãe dele é velhinha também? Não, olha aí. Aí, o cara que manda isso tem que levar a resposta. Ele é jovenzinho, ele é garotão, ele é garotão. Ele é garotão. A câmera envelhece, na cabeça. Ele é garotão. Na cabeça, na mentalidade. Ele é garotão. Aí começa a vir ofensa, entendeu? Quando eu falo a verdade, vem a ofensa. Garotão. A recém completou 21 anos. Olha aqui, vamos ver uma das questões também que se fala aí, as duas chapas já deram, pode-se perceber, a não continuidade, né, do Rodrigo Caetano, que é um dos melhores diretores, principais diretores executivos de futebol brasileiro, mas ele falou ontem, no sábado, melhor dizendo, após o jogo, sobre a sua permanência no Beira-Rio. Bom, Lucas, assim, eu, de coração, eu sempre
Eu e minha família, eu falo pela minha família, todos vocês sabem, eu sou gaúcho. A ideia sempre foi de continuidade. Eu defendo essa tese, né? Mas eu sou um profissional de mercado e, caso internacional, até a gente possa decidir isso juntos, por isso que eu não fiz nenhum movimento até agora, justamente para esperar o caso das eleições e aí sim o Inter tomar a sua decisão e eu a minha. Eu nunca, por mais que o meu contrato estivesse por encerrar, eu nunca projetei sair. Mas, pelas últimas semanas, parece que é algo que tem se desenhado. E aí, como eu te disse, o momento certo para depois eu decidir o meu futuro, eu vou esperar como devo fazer mesmo, esperar os próximos passos, os próximos movimentos aí do clube nesse processo eleitoral, para depois tomar essa decisão. O que eu posso te dizer, Lucas, é que mesmo ficando aqui até 31 de dezembro, vai ser do mesmo dia que eu entrei aqui, lá em maio de 2018, com a mesma vontade, mesmo tudo, e eternamente grato pela oportunidade que tive, que tenho de estar aqui no Internacional e de ter convivido aí com a grande maioria dos colorados que reconheceram aí o nosso trabalho ao longo desse tempo. Tá aí, em tom de despedida, né? Foi essa entrevista do Rodrigo Caetano aí, evidentemente que ele já imagina, já sabe, né? A sua não continuidade no Beira-Rio. Olha aqui, tem o Serginho Vasquez aqui também se manifestando. Velhinho não! O Coroa tem razão. Ah, bom, melhorou. Melhorou. Serginho salvou, Serginho. Melhorou. É o mais experimentado, entendeu? Jornalista da melhor idade. Sabe o que... É o mais experimentado, entendeu? Melhor e ótimo e bom é onde você faz a revisão do seu carro. Na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. E aproveita as promoções, os pneus estão ficando careca, desgastados, ou seja, e tá chegando a época de férias, enfim... viagem, vou colocar o carro na estrada, então mais do que nunca você tem que fazer revisão, troca de pneus, está ficando careca, desgastado, tem a promoção permanente que você tem lá, né? Que é o feirão de pneus. Além de outros serviços também que ele oferece. Avenida Ceará 1055, lá que é o local da Casa Pneus, nesse momento a sua segurança, tranquilidade também, né? E ganhar tempo, agende a sua ida até a Casa Pneus. Está aí o telefone 51 código de 33424245. Nosso 2 toques também para CPL, Grupo Profissional Liberal. Então, também, né? Faça a sua inscrição e participe do grupo CPL. Olha, o seu teste de Covid, você faz aonde? Na Gafarma da Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, quase esquina com a São Pedro, né? R$150 o teste, para uma pessoa. Se forem 2 ou mais, o teste passa a custar R$130. Fundamental que você tem que agendar, né? A realização do teu teste pelo telefone 51, o código gera 3030-0055. 3030-0055. E pelos protocolos, né? Em 15 minutos você já tem aí o resultado, o teste rápido que detecta anticorpos. Então, Benjamin Constant 1253, anexo ao posto, quase ali pertinho, né? Quase esquina com a Avenida São Pedro. Então, Benjamin Constant 1253, anexo ao posto, quase esquina São Pedro. E, não esqueça, tem que agendar, né? Pelo telefone 3030-0055. Olha, você está pensando aí fazer uma obra na sua casa, ou reformar, construir, aí você tem na Construtora Franz. A Construtora Franz, que ela realiza trabalhos todo o litoral, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, o orçamento é gratuito, faça um orçamento, né? Pô, eu tenho que mexer nisso, tem que mexer na casa, principalmente nessa época, né? Veraneio, as pessoas precisam das suas residências lá do veraneio, né? Dar uma manutenção, alguma coisa, então nada melhor que a Construtora Franz. Aí está um telefone da Construtora Franz, são 2 telefones, além desse que está aí, 51, né? O código de área 997 48 52 24 ou 991 04 94 24. Mas confira aí o site da Construtora Franz, www.construtorafranz.com.br. Bom, aí o material de construção você adquire aonde? Na Ferragem Lampião, né? Uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas também você encontra luminárias, refletores, lâmpadas LEDs,
o atendimento, né, presencial lá, está aí o endereço, toda a equipe lá, a equipe VIP do Gilberto, João Carlos à sua disposição, ou se der um problema na sua residência, seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem também a possibilidade de teleentregas. Tá aí os telefones, são aí os telefones para você receber aí com toda a tranquilidade. Até porque o slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem, diz tudo que é a ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre favorecendo, facilitando a sua vida, né? Então, você tem agora o Pix, então cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. Bom, aquela promoção, a promoção permanente que você tem aqui no nosso 2 toques, são da gráfica Clique Impresso, quadros lindos e maravilhosos, e você já está vendo aí na sua tela, né? São 3 lindos quadros no formato de 60 por 90, por apenas R$ 119. Isso aí é dado na realidade, né? Então, para você embelezar a sua residência, a sua empresa, enfim, você dá de presente também, né? Época de Natal, época de festas. Então, é só você entrar em contato, o pessoal do interior, tem o site, está aí na tela para você, o WhatsApp está aí na tela para você, 51, código de área 996 78 15 28, 996 78 15 28. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp, tem direto na loja, na Avenida Nilo Peçanha, 2469. Se falar que ainda viu aqui no programa, no 2 toques, tem mais um desconto ainda. Então não perca esta barbada, né, da Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, que pertence ao grupo Impressul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do empate do Grêmio, né? O Grêmio que tinha a possibilidade aí de se aproximar mais da liderança dos líderes do Campeonato Brasileiro, desperdiçou essa oportunidade, porque o Grêmio, na realidade, foi um time alternativo, aí, embora com alguns titulares, mas a cabeça do Grêmio é na quarta-feira, essa decisão com o Santos valendo vaga na próxima fase da Libertadores. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques com o Ângelo Garbaschi, Flávio Fiorim e Cauê Vieira. Nosso 2 toques você acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. Nosso 2 toques para a Baidob, lá tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas automatização residencial, películas para carro e para residência. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? Tem 2 endereços, na Benjamin Costa 12, esquina com a São Pedro, Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento, tranquilidade, segurança, ganhar tempo, está aí também o telefone para agendar a sua ida até uma das lojas da Baidob. Bom, o seu carro, para você deixar que é um brilho total, né, que é um espelho, aí você vai lá, a lavagem 5 estrelas. Até o nome já diz, já mostra, são 5 estrelas, né? E são mais de 40 anos de funcionamento da lavagem 5 estrelas. E aí você não tem hora durante a semana, não tem problema. Sábado, domingo também, sábado, domingo, a lavagem 5 estrelas está aberta, né? Qualquer dia da semana para deixar o seu carro, que é um brilho total. Aí o endereço, o telefone, na Avenida Nilópolis, né? Aqui em Porto Alegre, local da lavagem 5 estrelas. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, o São José que se manteve aí, né, o Fiorim, na Série C do Campeonato Brasileiro, agora busca joga com o Passo Fundo amanhã à tarde, né? Para buscar aí a vaga na final da Copinha. Para buscar vaga na Copa do Brasil. Joga pelo empate amanhã contra o Passo Fundo. Vamos lá, vamos ver os melhores momentos, né? Não digo melhores momentos, né? Evidentemente que o Grêmio tinha a projeção de uma vitória nesse empate com o Goiás em 0-0 no sábado, né? O Grêmio que até caiu, acabou caindo na tabela. O Grêmio abriu a rodada na 4ª posição, né? Tinha a chance de chegar em terceiro. Tinha a possibilidade de chegar em terceiro. Mas aí, com esse resultado, o Grêmio perdeu, inclusive, posição na tabela. Embora o Grêmio tenha um jogo a menos aí, um jogo que o Grêmio pontuando, evidentemente, que só fica ali na tabela. Exatamente contra o Flamengo. O Flamengo que ontem tocou 4 no Santos, né?
Mas o Santos com uma equipe totalmente reserva, né? Com os meninos, viu, Garbato? Os meninos da Vila. Jogou com os meninos ontem. Até porque o Santos também está com a cabeça nesse jogo da próxima quarta-feira, que vale vaga aí na próxima Libertadores. O Grêmio teve um primeiro tempo, foi bom. O Grêmio teve um primeiro tempo, né? A gente está vendo alguns lances. Tirando aquele primeiro lance, né, que o Vanderlei defendeu, o Grêmio teve praticamente o domínio do jogo, né? E o Grêmio, porque o Grêmio foi para lá apenas com 5 titulares, né? Esse foi o objetivo do Renato. Faltou pontaria e também porque o Tadeu estava inspirando de novo, o goleiro do Goiás. É um bom goleiro. Ele está no time errado, mas é um dos melhores goleiros do Ele não é campeonato. gaúcho, hein? Não. Não? Ele veio da Ferroviária. Acho que o Renato estava discutindo com alguém ali, do outro lado. Mas não deixa de, olha, as oportunidades que o Grêmio teve. Aí a gente está acompanhando os lances já O Grêmio teve essa oportunidade de sair de lá com a vitória, principalmente no primeiro tempo, repetindo, né? Mas o Grêmio considerou, até o próprio Renato considerou, o importante era pontuar e teve esse empate aí que... Gramado deixa pesado o Grêmio, também, né? Também a questão do gramado pesado, isso aí prejudica muito, não tenha dúvida, né? Mas o Renato falou sobre o jogo, vamos ver o que ele disse. Oportunidades, tivemos a chance de fazer o gol, principalmente no primeiro tempo. Faltou um pouquinho de tranquilidade na hora do último passe, acertar também o último passe, até porque eu havia falado para eles que nós tínhamos que trabalhar em cima do psicológico do Goiás, que estão numa situação difícil no campeonato. Faltou gol. Eu gostei da equipe, a equipe criou, a equipe teve bastante posse de bola, a equipe se comportou bem, mas infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo, né, que era a vitória. Mas um ponto tá bom, até porque não tem jogo fácil, principalmente se tratando desses jogos onde você pega as equipes lá embaixo e elas estão com a corda no pescoço, brigando para não serem rebaixadas, então não tem jogo fácil. E até porque também a gente colocou uma equipe totalmente diferente hoje para jogar. Isso muda, sabe? O Grêmio vem com essa equipe titular e subindo na tabela, o Grêmio passou a ser outro, né? A partir do momento que começou a usar, embora o Renato sempre diga que não tem, ele tem um grupo, ele não tem o time, né? E ontem ele usou o grupo. Mas esse resultado deixou o Grêmio meio distante aí. Mas eu acho que, sinceramente, claro, o Grêmio tinha que realmente poupar, porque tem uma partida mais importante. Tu defende aqui que não tem que poupar, sim, se tiver jogador em condições tem que jogar. Mas não entrar com 90% de jogadores reserva, acho que poderia fazer uma misturada. Mas não era 90% time reserva, não era 90%. Porque grande parte, quase tudo está no banco. 5 Quais foram os titulares que entraram? O Vanderlei é titular, o PP é titular. 2, 3. O Kahneman jogou também. O Kahneman, são 5. O Kahneman, ele está querendo dar bom ritmo de jogo. Agora, o meu ponto de vista é esse, que não dá para perder ponto para o Goiás. Quem tem pretensões, não dá para perder ponto para o Goiás. E outra coisa, eu vou agora, quase no final do programa, vou manifestar que eu estou muito triste. Muito triste mesmo, porque... Me chamaram de velhinho? Não, isso aqui já estou acostumado com as ofensas. Mas o Renato tem mais a falar. Mas eu só vou dizer a minha parte, estou muito triste porque faz anos que eu não vejo o Grêmio Internacional com vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro. Como gaúcho, eu estou sentindo. E eu não sei quando ainda, se estiver vivo, eu vou ver. Vamos ver o que o Renato falou sobre essa questão aí desse distanciado aí do líder. Sim, Rafael, tem tanta coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro, não só com o Grêmio, mas com todas as outras equipes. Muita gente, 9 pontos de vantagem, 9 pontos são 3 jogos. Faltam aí umas 13 rodadas, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. A vantagem que as outras equipes que estão brigando pelo título, elas, tirando o Palmeiras e o Santos, praticamente, que está na Libertadores, mas a vantagem delas é que só joga no final de semana. Então é uma vantagem muito grande, porque você pode recuperar os jogadores, pode treinar a semana toda, a semana cheia, quer dizer, é uma vantagem muito grande. Enquanto as equipes que estão na Copa do Brasil e na Libertadores estão se matando, muita gente só espera na rede, na sombra. Faz parte. Trabalhar em time grande é assim mesmo, mas o Campeonato Brasileiro nós não vamos esquecer não, tem muita coisa ainda para acontecer e a gente vai continuar brigando pelas 3 competições, até onde der. Então hoje foi o Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira é a Libertadores, vamos tentando avançar nas competições e brigando pelo título também brasileiro.
Até porque o campeonato só termina no próximo ano. O Grêmio tem essas duas frentes aí, que é a Copa do Brasil, e o Grêmio já está numa final da Copa do Brasil. Jogo com o São Paulo, que é o líder hoje do Campeonato Brasileiro, e com o Santos. Ele aí. falou quase tudo certo, né? Só faltou de dizer que o Garbaschi tem razão, que o Garbaschi vem dizendo aqui no programa há horas que a equipe que está disputando só um campeonato leva vantagem, e eu acho ainda que se o São Paulo ou outro persistir, o Atlético Mineiro terá um jogo só por semana. O Renato, faz o seguinte... Sai fora da Libertadores para seguir. Sai fora! Não, entrega a Libertadores. Eu não estou aconselhando. O Cauê, eu não estou aconselhando. Não ironiza, pô. Tá bom. Não ironiza. Cauê, amanhã tem essa eleição aí, né? E são duas chapas, né? O que dá para projetar em relação a essa eleição amanhã que define, né? E pelo novo estatuto do clube, exatamente, o novo presidente, 3 anos. Eu acho que vai ter tempo bastante aí para poder, acho que dá para dizer assim, para arrumar a casa, né? Porque a casa está desarrumada, né? Exato. O associado e a associada do Internacional tem a chance de mudar o quadro do Inter para o futuro. E aí fica aqui o meu apelo para que todos que forem sócias, votem amanhã. Lembrando, das 10 às 17, somente pela internet, entra lá no site do Internacional, na área de sócios, ou então no site Voto Internacional. Você vai lá colocar sua matrícula, sua senha e pode votar tanto para o Conselho de Gestão quanto para o Conselho Deliberativo. E aí fica aqui, Cadu, o meu pedido para que vocês conheçam ainda mais a nossa chapa 05, o Inter Pode Mais, o interpodemais.com.br e nos confiem o seu voto 05, tanto para o Conselho Deliberativo quanto para o Conselho de Gestão. A não do associado é fundamental. Uma palavra só minha final, que ele diz que eu só critico, que eu só critico, uma palavra final aqui de apoio. Eu achei que foi muito legal não haver recurso para caçar a liminar que deixou a outra chapa concorrer, porque agora nós teremos realmente um voto democrático. Mas a chapa que se especulou, a chapa 03 do Aquino? A chapa 5 poderia... Não, é que quem foi intimado, Garbaschi, foi o clube. E poderia recorrer, né? Somente o clube. E não recorreu. Somente o clube que tem presidente Marcelo. Por isso que eu estou cumprimentando. Está cumprimentando o presidente Marcelo? Não. Somente o clube, porque o conselho não tem CNPJ, seu Garbaschi. Mas, Cadu. Somente o clube então poderia. Tu diz que eu só critico e eu estou elogiando porque não foram caçar preliminar e agora teremos uma eleição democrática com 2 candidatos. Isso, e eu acho que é importante, né, essa convocação que tu disseste, que todo sócio possa exercer o seu direito de voto. E são 75, quantos? 66 mil votos. 75? 66. 65. Então tá certo. Então aí, mais do que nunca, né, o conselheiro, aliás, o sócio, né, e aí escolha aí o novo presidente do Internacional aí para os próximos 3 anos. Valeu, Cauê. Obrigado. Obrigado, Cadu. Obrigado, pessoal. Valeu. Fiorinho, Garbaschi. Bom, como sempre nós saímos daqui, vamos para onde? Barranco, né? Restaurante, churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e o Barranquinho, né? Sempre à sua disposição. Olha aí, essa é uma das delícias que você tem de maneira presencial ou através do teleentrega, do takeaway, como você quiser, né? E para você curtir as delícias do Barranco e do Barranquinho. E não esqueça que as promoções, cada semana alternam, né? Cada semana um no Barranquinho, né? Assado de tira numa semana, entrecô na outra por apenas R$28. Então dá para perder, né? E também aquelas promoções sempre lá do Elson e do Chico, de vinhos espumantes que você tem sempre lá no complexo do Barranco e do Barranquinho. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Olha, e não tem como você não estar de carro novo, né? Que as promoções que o Jefferson Cristiano está lhe oferecendo, para ter uma ideia, o Cerato, novo Cerato 2.0 em 24 vezes taxa zero. Sportage, Kia Rio e seminovos. Então, você não está de carro novo se você não quiser. Nesse momento também, né, segurança, tranquilidade, agende a sua ida até uma das revendas da Kia São Moto. 3319-6000, 51, código de área, 3319-6000. Preço e qualidade, onde é que você encontra? Só tem um local, no Grupo Zafari. Tá certo? Tá chegando aí Guilherme Macalossi, conclusando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, né, importantes aí. Então, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês,
Um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.